Venezuela realiza eleições legislativas com eleitorado consciente e conspirações da oposição radical. O clima para a votação do próximo domingo, dia 25, é amistoso e pacífico, mas o governo venezuelano está atento a possíveis ataques e ameaças a partir de Guiana e dos Estados Unidos. Esse texto é da Irene Leon, do nosso parceiro do La Jornada. Gui, quais os destaques do texto? Então, a Irene ela explica que o clima para essas eleições, que acontecem nesse domingo, é muito amistoso, é muito tranquilo. Os candidatos, eles andam nas ruas, conversam com os eleitores. Também destaca que o eleitorado da Venezuela é muito politizado. Eles, quando chega, por exemplo, um candidato que está se candidatando à reeleição, eles perguntam o que esses candidatos fizeram, se eles cumpriram as suas promessas, por exemplo. Então, isso marca muito essa questão da participação popular realmente e da ampla participação nas eleições. Então, esse é um ponto, né? Diz também que há 54 organizações políticas e partidos, né? Então, a maioria delas é de direita, porque a esquerda está aglutinada no grupo. A maioria das candidaturas são de jovens e mulheres, isso também é bastante interessante. Então, esse é o cenário. Mas, além disso, a gente tem o quê? As ameaças da extrema-direita. Então, segundo o texto, o governo está investigando a possibilidade de ataques contra, deixa eu ver aqui, os possíveis ataques aqui, embaixadas, serviços públicos e personalidades. Porque, apesar dessa extrema-direita não estar presente nessas eleições, ela não está participando ali com candidatos, ela não está inativa, ela continua ali na espreita e, segundo o governo venezuelano, segundo investigações que estão sendo divulgadas, eles têm planejamentos ali, enfim, algo que eles possam fazer para tentar desestabilizar. É importante, esse assunto também é um assunto que a gente sabe que é questão de martelar, né? A gente sempre ouve falar sobre como essa extrema-direita vai reagir ali, patrocinada pelos Estados Unidos, e muitas pessoas ficam sempre desconfiadas, porque é o que a grande mídia martela bastante, sobre democracia, não tem democracia. E a mídia imperialista, ela repete esse discurso podre da ditadura venezuelana porque ela não tem mais o que fazer. A verdade é, o Maduro ganhou por pouco, Gui. E é engraçado a gente pensar nisso, né? Por que ele arriscaria passar na limiar ali de ganhar por tão pouco se ele tivesse realmente como manipular e ganhar e fraudar essas eleições? O povo vai às urnas mais uma vez para provar que a verdadeira democracia é a que resiste ao bombardeio econômico, sabotagem e mentiras. Sim, porque isso sim é uma forma de manipular. Existe tanta forma de manipular, né? A gente fala de fraude nas eleições, mas, por exemplo, quando uma cidade está dominada só por políticos de extrema-direita e esses caras fazem assistencialismo, por exemplo, na minha cidade, Taboão da Serra, para você marcar uma consulta no SUS, você tem que falar com um vereador. Aí ele te passa na frente, magicamente, uma fila de 3 meses, você consegue na semana que vem. Isso é uma forma de manipular eleições, na minha opinião. Porque, assim, eu tenho consciência, mas as minhas vizinhas, não. Elas vão falar, esse cara é tão legal, ele me arrumou uma consulta para fazer aquele exame do coração que eu não conseguia há meses. E ele vai lá e vota. Então, manipulação é uma palavra que pode ter muitos efeitos. As eleições na Venezuela foram um tapa na cara da oposição golpista dos Estados Unidos por 3 motivos. 1. Milhões foram votar, mesmo com a oposição radical tentando boicotar. Não é fraude, é legitimidade popular contra quem prefere incendiar o país e aceitar a derrota nas urnas. 2. Os mesmos que chamam Maduro de ditador aplaudem as eleições do Chile, onde Pinochet deixou uma constituição podre, ou nos Estados Unidos, onde o sistema eleitoral exclui milhões. A Venezuela tem mais democracia do que muitos desses aliados de Washington. E 3. Enquanto o governo convocava diálogo, figuras como Juan Guaidó e Leopoldo Lopes incentivavam violência e sanções, a mesma cartilha usada contra Allende, contra Dilma, contra qualquer governo que ousa desafiar o imperialismo. A Venezuela não precisa que os Estados Unidos deem lição de democracia, precisa que parem de financiar o terrorismo econômico.
O povo vota, resiste e constrói soberania enquanto a oposição chora e pede intervenção estrangeira. Quem é o antidemocrático aqui? Eu quis dizer eleições presidenciais, gente. Eu disse legislativas, né? Mas eu estava me referindo às eleições presidenciais. Desculpa aqui. Desculpa aí. Nem percebi que eu falei errado. Mas quando a gente fala sobre isso que já aconteceu e o que está acontecendo agora, é importante também, falando agora sim das eleições legislativas, Gui, que as eleições onde a gente vê que a direita tem força, porque ela ganha em alguns lugares. A esquerda ainda é muito forte, sim, porque tem uma base muito forte, e é importante a gente entender como que funciona essas diferenças, né? Porque a gente sempre traz para o Brasil, no Brasil é assim, no Brasil é assado. Lá é diferente. Lá o governo tem uma mão muito forte nas comunas, né? Como eles chamam lá. Então, sim, muito difícil a direita, só com o discurso, conseguir se meter. Mas a direita ganha em alguns lugares. Isso é fato. Então, assim, não tem esse discurso, não vai pegar. Para finalizar, eu quero fazer 2 perguntas a quem souber e puder me responder aqui no chat. Quando a CNN vai entrevistar os milhões que votaram no chavismo, em vez de só dar voz às pessoas que falam, eu votei na oposição e não tem ninguém que votou no chavismo? Eu vi uma reportagem na CNN ontem ainda, e eles entrevistam, tipo, sei lá, umas 15 pessoas e não tem uma pessoa falando que votou no Maduro. Não, assim, é no mínimo estranho, vocês não acham? Não tem ninguém, então foi tipo 100% de votos na oposição? Por que a mídia não mostra os 800 ataques terroristas financiados pelos Estados Unidos contra a Venezuela desde 2014? Por que não existe esse contexto também para avaliar como que a radicalização no país se elevou? A resposta eu acho que é meio óbvia para vocês, mas se alguém quiser dar o palpite aí no chat, a gente fica disposto a dialogar. Gui? Eu vou começar comentando isso que você falou sobre os 2 pesos, 2 medidas mesmo, né? A gente acabou de falar disso em relação a Ruanda, em relação ao Congo, e aí você falou em questão, por exemplo, das eleições. Em Ruanda, o Paul Kagame, em 2024, ele venceu com 99% dos votos. Então, algo que seria um pouco difícil de acreditar. E ele não sofreu nenhum tipo de sanção ou pressão internacional do Ocidente, da Europa, dos Estados Unidos, por conta desse resultado questionável. Então, isso ajuda a gente a entender. Muitas vezes, as pessoas, quando a Diálogo do Sul Global, por exemplo, sai em defesa da Venezuela, ou outros veículos de esquerda, muito se fala, não, enfim, vários argumentos de que não, a gente não pode passar a mão na cabeça. Esse não é o ponto, né? A gente acredita na legitimidade do processo eleitoral venezuelano, mas o que a gente muitas vezes bate aqui na tecla é sobre os 2 pesos, 2 medidas, de como isso diz sim muito sobre a forma como o imperialismo funciona. Porque a partir do momento que você critica o governo venezuelano, tenta derrubar o resultado das eleições com base em determinados argumentos, e aí você, por exemplo, fecha os olhos para um país como Ruanda, porque tem um líder que é parceiro seu de negócios, um parceiro geopolítico, e isso também ajuda a gente a entender como que eles trabalham, o que eles estão buscando. Além disso, eu ia comentar o seguinte, que você comentou sobre a forma como a extrema-direita trabalha na Venezuela. Então, a gente tem textos, por exemplo, que mencionam como a própria extrema-direita fomenta um anti-venezuelanismo, posso dizer? Enfim, um preconceito contra os venezuelanos fora da Venezuela e nos Estados Unidos, por exemplo. A própria Venezuela tem a própria extrema-direita venezuelana de criminalizar, por exemplo, os imigrantes venezuelanos nos Estados Unidos. Eles, inclusive, têm relação ali com a levada, a deportação de venezuelanos presos nos Estados Unidos para El Salvador. Então, isso ajuda a gente a entender como também a extrema-direita trabalha e como, de fato, quão patriótica ela é a ponto de condenar e estigmatizar os seus próprios, enfim, seus próprios compatriotas. E aí, para dizer também, para finalizar, em relação à prisão de mercenários que foi divulgada pelo governo da Venezuela essa semana, na verdade foi no dia 19. Então, lá no dia 19, eles anunciaram a prisão de 38 mercenários. Agora já se fala em 100.
E aí o governo venezuelano fala que esses mercenários eles tinham o plano de fazer esses ataques. E aí teria o envolvimento, segundo o governo venezuelano, de ex-presidentes da Colômbia, Álvaro Uribe, Ivan Duque e Juan Manuel Santos, ok? Por conta dessa descoberta anunciada pelo governo, eles também estão limitando a entrada na Venezuela, seja por terra, mar ou água. Isso também é importante a gente entender. E aí, só para também voltar um pouquinho, só para arrematar na questão da mídia que você falou e de como a mídia faz a cobertura midiática, o fato de a extrema-direita não estar presente nessas eleições com candidatos, ainda que eles estejam fomentando a abstenção, faz com que a grande mídia internacional não fique batendo tanto na tecla, tanto que a gente mal tem ouvido falar sobre as eleições legislativas, tanto quanto a gente ouviu falar das eleições presidenciais, justamente por conta dessa extrema-direita ausente, e aí você não tem ali esse discurso sendo inflamado de que vai haver um golpe, até fomentando um golpe, fomentando intervenção, como a gente viu em julho do ano passado. E aí eu acho que o Gui traz muito bem, só para a gente girar aqui mesmo, mas é importante a gente fazer a seguinte avaliação. Toda vez que você vê uma análise na Globo News, acho que alguém citou aqui nos comentários até, mas toda vez que você vê uma dessas análises na Globo News, na CNN e tal, e você for pensar os argumentos que esses caras fazem, não é o mesmo argumento que a extrema-direita, o público tosco faz. Ai, as eleições são fraudadas. Eles não usam esse argumento, eles vão para outro caminho. E qual que é o caminho que eles vão, Gui? Ah, mas a eleição já é fraudada desde o início, porque eles não têm os mesmos acessos, eles não conseguem atingir as mesmas quantidades de pessoas, o assistencialismo da esquerda lá é muito grande, então eles não têm a mesma competitividade. Esse é o caminho que eles vão. E aí eu te pergunto, então toda eleição aqui no Brasil é fraudada? O tanto de emenda parlamentar mandada sem rastreio pro confim de cada cidade aí, a gente não sabe como faz. Como que o Centrão é tão forte no Brasil se a gente nem sabe o nome dos candidatos do Centrão? É simples, é essa mesma lógica. Então a eleição no Brasil é fraudada sempre. Não digo nem a presidencial, que a presidencial é uma coisa à parte, né? Nossa cultura de eleição é à parte. Nós temos as eleições prefeitos, vereadores e etc., de um jeito que funciona nessa lógica que eles estão acusando a Venezuela, e temos a eleição presidencial, que é praticamente um concurso de popularidade no Brasil. Sejamos bem honestos. É uma questão de quem é a figura mais carismática, quem é a figura que mais toca pessoas e consegue arrematar pessoas em volta dela. Então, gente, se você for pensar por essa lógica que eles argumentam, não existe eleição que não é fraudada. Enfim, fica aí a reflexão para vocês, quando ouvirem esses argumentos, refletirem também.